Que a paz e a bênção de Jesus nos envolvam a todos. Agradecemos as palavras carinhosas da Michele e nós fomos antecedidos no nosso assunto pela passagem do sinal verde, né, falando da felicidade. E é muito interessante que o nome do livro ele é sugestivo. Né? O sinal verde nos abre oportunidade de prosseguirmos em frente. Porque reiteradas vezes nós temos parado no acostamento, temos nos detido na estrada da vida, né? No cumprimento das nossas obrigações, dos nossos compromissos. E é interessante que nós vimos que ele falou que a felicidade é uma conquista íntima. E nos apontou também que é uma tomada de consciência, é a consciência de nós mesmos. E isso é muito difícil de nós fazermos, né? Porque, notadamente, nós sempre temos uma ideia equivocada acerca das nossas possibilidades, acerca dos nossos recursos, acerca dos nossos conhecimentos. E, deste modo, nós temos feito opção pela dor, porque a busca desta felicidade e desse crescimento, segundo o Evangelho de Jesus, ele é feito pelo amor. Mas nós, pelo Instituto do Livre-Arbítrio, temos nos proposto pelo determinismo, né, no campo da dor. E nada melhor, nada mais oportuno para nós trabalharmos a esse respeito do que o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós, como a companheira Michele falou, fazemos parte da USE, e já deve ter sido documentado aqui que no mês de setembro será um mês comemorativo dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, Sesc Centenário. Ele que foi lançado no ano de 1864, com o nome sugestivo de Imitação do Evangelho, e depois, posteriormente, modificado por sugestão de um amigo, de um companheiro, daqueles que faziam parte junto de Kardec, para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, um brilhante livro composto de 28 capítulos, sendo que o último capítulo é a coletânea de preces. E no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver o título de Bem-aventurados os aflitos. E é interessante nós falarmos de felicidade e estarmos de bem-aventurado os aflitos. Porque o conceito do mundo para a felicidade é diferente do conceito que o Evangelho, que Jesus e que os benfeitores espirituais nos têm trazido por intermédio da codificação e da literatura complementar. Notadamente com Chico, né? Nós vamos ver em Emmanuel, nós vamos ver em André Luiz, nós vamos ver nas obras da Dona Ivone Pereira, nós vamos ver que a conotação que é dada ali nos retrata um outro status daquilo que nós julgamos felicidade. Porque nós pensamos em felicidade o bem-estar orgânico, o bem-estar físico, a situação financeira, a saúde. Não é? Isso para nós é ser feliz. Quando nós, a partir do Evangelho, sabemos que a felicidade efetiva é aquela interna, interior, da qual nós podemos gozar mesmo nas situações, nas circunstâncias mais difíceis. Porque é um estado da alma, é um estado de espírito. E quando nós temos a fé, quando nós temos a esperança, quando nós temos conhecimento do mecanismo da vida e da realidade de quem realmente nós somos, essa criatura de Deus, né, e que estamos aqui num processo de crescimento, de aprendizado, e se há um determinismo, o determinismo maior é que nós todos seremos felizes, que todos adquiriremos essa condição de felicidade, né, e de perfeição. Mas para que isso possa acontecer, nós necessitamos de experiências, nós necessitamos de trabalho, nós necessitamos de botar a mão na enxada. E a terra, o orbe terrestre, é o campo abençoado, é a vinha, é a lavoura que o Cristo disponibiliza para cada um de nós. E Ele é o Senhor da vinha. Ele é o Senhor do campo.
e nos tem disponibilizado oportunidades de trabalho e de aprendizado. Em variadas passagens evangélicas, vamos ver lá o mordomo infiel, nós vamos ver uma infinidade de figuras dentro das alegorias, das parábolas, que representam cada um de nós neste esforço e nessa conscientização das oportunidades de trabalho. E esse trabalho não é só efetivamente material. O grande trabalho e o mais difícil é esse trabalho interno, que nos leva a trabalhar e extirpar de nós essas inclinações negativas, mundanas, materiais, sensoriais, sensuais, que fazem parte do organismo, que fazem parte da matéria. A vaidade, o orgulho, o egoísmo, o amor próprio, o afastamento desses ideais superiores a que nós somos conclamados. Então, muitas vezes, nós encontramos as dificuldades e as dores nos visitando. E aqui, o título que o Kardec dá, buscando nas bem-aventuranças, interessante é que nós nos recordamos de Gandhi. O Gandhi, e não era cristão, falava que se perdesse todo o Evangelho, tudo o que tem acerca do Evangelho, mas permanecesse as bem-aventuranças, por si só, nessa aí nós teríamos os elementos necessários para o nosso engrandecimento, né, para o nosso crescimento. E o Kardec pega no capítulo 15, e ele puxa duas passagenzinhas, uma em Mateus e a outra em Lucas. A de Mateus ele diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. E é muito interessante quando a gente pega essa passagem, a gente fala que é nosso mesmo, né? Já pensamos justiça, pensamos no ordenamento jurídico terreno, né? Pensamos daquilo que os outros possam fazer para conosco, em detrimento do nosso direito, das nossas possibilidades. E nós vamos ver em Torres Pastorino, e nós vamos ver em Honório Onofre de Abreu, que é um companheiro lá de Minas Gerais, um estudioso do Evangelho, e outros companheiros, que esta justiça nós temos entendido de uma forma errada, inadequada. Essa justiça é de justo. É de justo. O Haroldo Dutra diz, que é um companheiro que estuda e que é seguidor e que tem se pautado em muitos elementos a partir dos estudos deles, nos lembra que no Velho Testamento existem 614 leis, 614 tópicos, que depois, por estudiosos, foram baixados para 10 e, mais recentemente, para 2. Aí o pessoal, ele até brinca, olha, de 614 para 10. Para 2, maravilha. E os 2 são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o parâmetro do amor por mim é o próximo. E é a dificuldade tão premente, tão grande que nós temos. Nós só crescemos, só desenvolvemos em sociedade, em grupo, dividindo oportunidades, dividindo o trabalho, dividindo o auxílio, naquele instituto fundamental do Evangelho que chama-se fraternidade. E é o elemento de grandes dificuldades. Às vezes a gente olha e diz, olha, mas lá no Oriente Médio, guerra de Israel contra os árabes, a Ucrânia com a União Soviética, e fomenta o número de vítimas, e é lamentável sim. Mas não nos esquecemos que onde nos encontramos com os recursos e as informações que temos, nós também estamos frequentemente em guerra com os nossos companheiros, com os nossos amigos, com os nossos parentes, né? Nós estamos sempre, e essa guerra, e essa justiça que ele fala para nós, é de justo, que é essa que nós vemos lá no Velho Testamento, e do qual Jesus falou que ele veio dar cumprimento, ele não veio delegar, ele veio dar cumprimento. E é essa justiça, eu seguir segundo as leis naturais, segundo as leis divinas, naquele padrão que Jesus nos facilita, nos traz mais clara, mais objetiva e mais especificamente. Então, a busca e a sede da justiça é ser bom, é ser correto, é ser direito.
E é essa busca e esta realização é que me dá uma paz de consciência, me dá uma tranquilidade. Eu ser justo nos meus relacionamentos, eu ser justo no meu emprego, eu ser justo nas minhas obrigações, sejam elas sociais, seja o que for. Essa satisfação ninguém sabe. Tem um valor e tem um peso, porque normalmente nessas circunstâncias o mundo não vê, o mundo não avalia. É só Deus que sabe, que é a nossa testemunha nesse esforço. E é esforço. E é esforço porque somos ovelhas no meio de lobos. Porque na atualidade do nosso orbe, que é mundo de expiações e provas, segundo os Espíritos, impera ainda, né, o mal, impera ainda o egoísmo. E é por isso que nós vamos ver nas diversas organizações a manifestação, a conduta de alguns companheiros incompatíveis com aquilo que nós esperaríamos que fosse. Porque nós ainda temos isso. Então, hoje ainda, e já hoje com a maior facilidade, nós estamos conseguindo imprimir uma conduta e um comportamento já dentro disso, com muita dificuldade. Então, bem-aventurados aflitos, e isso nos dá aflição. Porque a gente já tem uma sensibilidade, a gente já tem uma visão, a gente já tem um entendimento. E nós almejamos, nós temos projetos superiores, nós temos buscas, nós temos anseios. E tanto é assim que hoje, na segunda-feira, nós poderíamos estar no conforto do nosso lar, no nosso sofá, assistindo televisão ou outro programa qualquer. E nós já estamos aqui na casa religiosa, refletindo, buscando espaço em nossa mente, em nossos corações, para essas ideias. Fraternalmente, unindo-nos, nós, os encarnados e os companheiros desencarnados, que também vêm aqui, acorrem em busca do auxílio. Né? E orientados, amparados, intuídos pelos trabalhadores espirituais. Então, isso para nós é uma aflição boa, é uma aflição positiva. Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. E essa pobreza, logicamente, que Jesus está falando, não é a riqueza material. É a riqueza que o Evangelho nos busca, que é de alma, que é de espírito, que é tirando de nós tudo aquilo que não serve. Para nós termos ideia, o Gange tem uma passagem. Coisa eu já não preciso. Então, isso dá para a gente, olha, não estamos desqualificando e desprezando o valor, né, que representam certos bens na nossa sociedade, mas é um exemplo para nós de como a gente se apega, valoriza, né, certas coisas que efetivamente para a nossa construção íntima, elas não compõem. Às vezes nós botamos a felicidade na aquisição de bens, quando na realidade nós vamos compreendendo que você até pode ter, mas sem aquela posse, você já não é mais escravo, você já não depende mais daquilo. Então ele fala que quando nós fizermos isso, alcançarmos isso, nós encontraremos o reino dos céus. E na doutrina espírita nós temos aprendido que o reino dos céus não está localizado externamente em lugar nenhum, mas ele é interno, é o que nós vimos no sinal verde, é conquista íntima, é conquista interior. E aí nós vamos ver que nesse capítulo o Kardec coloca a justiça das aflições, que ninguém de nós passa por nada que não seja, tenha uma utilidade, que tenha uma eficácia de aprendizado, por nada. E que nós não tenhamos condições de suportar. E mais, que esta dificuldade, ela redunda
em experiência, em ganho e em crescimento. É ela que muitas vezes nos desperta para uma realidade diferente, né? E ele vai em frente às causas atuais e anteriores das aflições, que muitas das dificuldades a gente pensa que é do passado. Ah, isso aqui é kármico. Isso é kármico. O meu parente, a minha esposa, é kármico. E o Kardec fala, os Espíritos nos explicam que a maioria das dificuldades, das dores, das aflições que nós temos aqui, elas são daqui mesmo, em detrimento da nossa postura, da nossa conduta, contrária a esses padrões de moralidade, e a nossa consciência, o nosso entendimento já não nos permite esse tipo de comportamento. Já nos cobra uma atitude diferente, né? Então já nos cobra. Então, e por aí nós vamos. E nós vemos no Livro dos Espíritos, e aqui o livro a primeira obra é o Livro dos Espíritos, né? Depois nós vamos ver o Livro dos Médiuns e depois o Evangelho. Mas eu vou voltar aqui no Livro dos Espíritos para nós pegarmos duas questõezinhas. Que uma, ela está no Penas e Gozos terrenos. É interessante que a maioria da parte do Evangelho segundo o Espiritismo, ela está nas esperanças e consolações. Olha que coisa bonita, né? Esperanças e consolações. E o Espiritismo nos dá esta esperança, nos dá essa força, nos dá essa fé raciocinada e nos dá essa consolação. E na questão 920, o Kardec pergunta assim: o homem pode gozar na terra de uma felicidade completa? Os Espíritos respondem: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Olha que coisa bonita, olha. Não, aqui na terra não, né? Mas, pois lhe foi dada como prova ou expiação. Como nós somos no mundo de expiações ou provas, nós falamos no início, alguns de nós, a expiação é aquele determinismo, né? Eu uso o meu livre-arbítrio, só para nós recordar, eu uso o meu livre-arbítrio, erro, faço, imponho dificuldades, compromissos com pessoas, com localidades, com países, não é? Com parentes, e eu tenho que acertar aquilo ali. E essas expiações também podem ser de ordem particular, de ordem pessoal. Eu erro tanto na minha conduta, na minha postura, que eu acabo impingindo no meu perispírito determinados problemas. Logicamente, o corpo e o organismo, que é o veículo abençoado de cura e de regeneração, vai apresentar certas dificuldades. Aí é imposto, né? É imposto não por Deus, imposto por nós. E a gente sempre pensa, foi Deus. Não, fomos nós, pelo uso do nosso livre-arbítrio. E a prova é aqueles de nós que já passamos por essas expiações, já passamos por essas dificuldades e escolhemos para ratificar, para efetivar a nossa conquista neste campo. Mas, de qualquer forma, fala que é relativa, que é felicidade relativa. E na questão, eu tirei aqui, 943. E na questão 943, é muito interessante. É desgosto pela vida e suicídio. Aí o Kardec pergunta para os espíritos: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? E esse desgosto aqui é uma palavra bastante atual para nós, que é a tristeza, que é a depressão, que é essa angústia. Essa depressão hoje é o mal dos séculos. É o mal do século. Tem aportado nas criaturas, independente de continente, seja aqui no sul-americano, seja no continente europeu, todos nós somos visitados por essa. E ele fala assim, efeito da ociosidade, da falta de fé, e geralmente da saciedade. Para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido, e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Olha que maravilha! Efeito da ociosidade,
da falta, a tristeza da falta de fé e geralmente da saciedade. E essa ociosidade ela é bastante ampla. Eu posso materialmente estar trabalhando, eu tenho naquelas minhas 8 horas do dia trabalhando, mas e o trabalho do Espírito? Onde está? Nós trabalhamos também. Aliás, no livro do Espírito tem a pergunta que todo o trabalho, que toda ocupação útil é trabalho. Então, uma boa leitura, um bom filme, reflexões elevadas são um trabalho que amadurece e que ampliam a nossa percepção. Então, essa ociosidade aqui, ela é bem genérica, não é só do corpo. Eu estudo, nós temos necessidade do estudo, da leitura. Se nós alimentamos, nós brincamos na nossa casa lá, né, no atendimento fraterno. Se nós temos todo o cuidado da alimentação adequada, de uma alimentação mais natural, mais cuidadosa e de exercício do corpo, imaginemos nós, então, do elemento principal, que é o espírito. Nós também temos que cuidar dessa alimentação. E, frequentemente, a alimentação é inadequada. São leituras, é a violência, é o jornal, é a televisão. Não que nós nos alijemos disso, mas o cuidado de uma boa leitura, de um estudo. Né? O que nós estamos buscando aqui é nos disciplinarmos nesse aspecto. Então, ele fala que é a saciedade. A gente procura saciar, essa saciedade é saciar os gostos do mundo. Chega um ponto que, né, a gente tem visto aí, em história, nós vemos na literatura espírita, de jovens, de companheiros, padecendo por dificuldades muito grandes. Né? Então, a saciedade é um problema. Né? E ele fala aqui, então, para aqueles que exercem suas faculdades com fim útil, e aí vão ver, ó, as suas faculdades com fim útil, e segundo as suas aptidões naturais. Aí nós aqui estamos aqui na casa, algum de nós aqui podemos aqui dar passe, outros trabalhar, como aqui na casa tem variadas frentes de trabalho. Então, naquilo que eu gosto, naquilo que me satisfaz, e eu passo a fazer isso com alegria, com satisfação. Suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação. Quanto mais agem, tendo em vista a felicidade, mais sólida e mais durável os espera. A vida. E é interessante, quando a gente está trabalhando, fazendo alguma coisa que gosta, né, passa rápido, muito rápido. Meu Deus do céu, já passou? Que coisa. E assim com a nossa vida também é assim. Eu peguei, para nós finalizarmos, uma passagenzinha, modo de dizer, um capítulo que é do livro O Espírito da Verdade. É muito interessante nós comentarmos disso. Nós temos aí da Lavra, do Chico, 4 livros que são maravilhosos. O Religião dos Espíritos, se alguém não teve a oportunidade de ler, maravilhoso, e ele trata do Livro dos Espíritos. O Espírito da Verdade, cuja liçãozinha eu vou ler agora, ele tá dentro, todo o livro está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E tem o Seara dos Médiuns, que é do Livro dos Médiuns, e a Justiça Comum, que é do céu e inferno. Então eu peguei a questão 60, aqueles que quiserem olhar, 68 do livro, então, O Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade. E esse livro, ele foi psicografado pelo Chico e pelo Valdo. Um capítulo o Valdo, outro capítulo o Chico. Esse aqui é o do Valdo. E eu vou ler rapidinho aqui para nós vermos. Ó. Então ele diz assim, ó, ele está dentro do capítulo 5, o item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim: clamas contra o infortúnio que te visita e desespera-te, sem reação construtiva ante as horas da luta. Falaram-te do Senhor e dos aprendizes abnegados que o seguiram, nas horas primeiras, na senda marginalizada de prantos e sacrifícios. Queres, porém, comungar-lhe a paz e viver sem o menor esforço. Todavia, quase todos os grandes vultos da humanidade, em todas as épocas e em todos os povos, passaram pelo tempo das provas decisivas. Senão, observemos, Miguel Cervantes, ficou paralítico da mão esquerda e esteve preso sob a acusação de insolvente, mas sobrepairou acima da injúria e legou um tesouro à literatura na terra,
muitas obras, entre elas o Dom Quixote de La Mancha, né? Bernard de Palissy experimentou tamanha pobreza que chegou em certo momento a queimar a mobília da própria casa, a fim de conseguir suficiente calor nos fornos em que fazia experiências. Contudo, atingiu a perfeição que desejava em sua obra de ceramista. Shakespeare sentiu-se em tão grande penúria que se achou um dia a incendiar um teatro, tomado de desespero. Entretanto, superou a crise e deixou no mundo obras-primas inesquecíveis. Victor Hugo esteve exilado durante 18 anos, todavia nunca abandonou o trabalho e depôs o corpo físico no solo de sua pátria, sob a admiração do mundo inteiro. Faraday, na mocidade, foi compelido a servir na condição de ajudante de ferreiro, de modo a custear os próprios estudos. No entanto, converteu-se num dos físicos mais respeitados por todas as nações. Hertz enfrentou imensa falta de recursos e foi vendedor de revistas para sustentar-se. Entretanto, venceu as dificuldades e tornou-se um dos maiores cientistas mundiais. De igual modo, entre os espíritas, as condições de existência terrestre não têm sido outras. Na França, Allan Kardec sofreu por mais de uma década insultuoso sarcasmo da maioria dos contemporâneos. Contudo, jamais desanimou, entregando à posteridade o luminoso patrimônio da codificação. Na Espanha, Amália Domingos Soler, ainda em plenitude das forças físicas, tolerou o suplício da fome, na flagelação da cegueira. Todavia, nunca duvidou da providência divina, consagrando ao pensamento espírita a riqueza das suas páginas imortais. No Brasil, Bezerra de Menezes, abdicando das fulgurações da política humana e não obstante a posição de médico ilustre, partiu da terra em extrema necessidade material, o que não impediu a sua elevação ao título de apóstolo. Em razão disso, não te deixes vencer pelos obstáculos. A resignação humilde, a misturar lágrimas e sorrisos, anseios e ideais, consolações e esperanças, constrói sobre a criatura invisível a aureola de glória que se exterioriza em ondas de simpatia e de felicidade. Quando o carro de tua vida estiver transitando pelo vale da aflição, recorda a paciência e continua trabalhando, confiando e servindo com Jesus. E nós finalizamos com a passagem do Kardec: bem-aventurados os aflitos, mas as boas aflições, que a paz e que a bênção de Jesus nos envolvam a todos. Exercitando a disciplina, viu? Trintinha.